Antes de começar esse vídeo, eu preciso esclarecer a todos os professores, mestres e doutores que porventura estejam assistindo este vídeo, que os desafios aqui realizados são feitos no intuito de estimular a partida, ou seja, ainda que haja aguerrimento entre os dois times, o que se espera é que haja jogo, jogo entre aspas, e não a extinção do jogo, certo? E que jogo é esse? O jogo da discussão, da troca de ideias, do debate. Ah, mas você não está qualificado para debater conosco, porque você não tem diploma. Ora, se você é um jogador de futebol profissional, não tem por que ter medo de um time de pelada de fim de semana. Você vai lá, faz 7-0 em 5 minutos e pronto, acabou. E o time ainda aprende alguma coisa com isso. Não, Beluga, você não está entendendo. Você só tem 83 de QI e te falta leitura para discutir. Ora, se formos esperar a população brasileira se formar na faculdade para discutir ou debater algo, quando esse debate irá ocorrer? Então, tá na cara que isso terá que ser feito do jeito que dá, sem o rigor que a academia exige, usando parábolas, exemplos do dia a dia e por aí vai. Não é impossível, ainda mais se você tem um monte de QI aí sobrando, não é verdade? Dito isso tudo, bem-vindo, bem-vinda, eu sou o Beluga, seu anfitrião, no canal 83, e hoje eu quero muito destacar uma fala que me incomoda. A mesma coisa é o discurso da corrupção. O capitalismo é necessariamente corrupto. Os Estados Unidos é um país que legalizou a corrupção. Eles chamam isso de lobby. O cara vai lá com dinheirinho pro político e fala assim, ó, quanto que você quer para votar em tal projeto que garante os meus direitos, garante os meus interesses e fode com a população. Quanto que você quer? Vamos negociar? Vamos. Os Estados Unidos legalizou a corrupção. A direita, o capitalismo é sobre defesa da corrupção. E por que o incômodo? Nada sofisticado, é que dá a impressão que o argumento está errado, tipo o argumento das armas, lembra? As armas matam. Todo mundo sabe que a arma é um objeto inanimado que não mata ninguém. Quem mata é quem puxa o gatilho, ou seja, o ser humano. Então, por que usamos essa terceirização na hora de falar? Por que não dizemos seres humanos matam? Porque não é assim que se fala. E antes que alguém apele, eu entendo que o que se quer dizer é que as armas facilitam o processo de matar. Mas então, por que não se diz isso? Olha, o ser humano mata tanto que nós precisamos dificultar o processo de matar. E uma maneira de fazer isso é restringindo o acesso do ser humano às armas. Nossa, mudou tudo agora. A discussão passou a ser mais honesta. Somos nós que matamos e vamos continuar matando mesmo sem armas. A diferença é que vamos matar menos, porque a arma ela é uma facilitadora. Você até pode discutir a evolução da sociedade para uma que nem armas possui. Exemplo, existem países que a polícia do dia a dia, essa que patrulha as ruas, não usa nem arma de fogo ela usa. Isso no Brasil é impensável. Acho que é a Alemanha. Você pode digitar no Google aí. Era ou ainda é assim. Tem alguns países na Europa. E quando acontece algo que exige maior rigor, tem uma segunda polícia, por assim dizer, que então é acionada e essa sim possui os armamentos letais. Aquela de primeira linha só vai possuir ali armas não letais. Então, você, sendo mais inteligente que eu, já chegou à conclusão que dizer que o capitalismo é o responsável pela corrupção me parece incorrer no mesmo problema. E ele não é o primeiro marxista que eu vejo dizendo isso. Humberto de Matos já dizia a mesma coisa lá no Twitter, lembram? E antes que alguém ache que eu sou um militante anticomunista, lembrem do que eu disse no início do vídeo. Não faço o vídeo por militância, mas porque eu comprei o discurso do professor Clóvis, precisamos da tal ética, né? Ou seja, discutir os valores entre nós. Porque se não tem nós, eu pergunto, que papo é esse aí de vocês? Porque aí vai virar uma guerra de todos contra todos, né não? Mas Beluga, por que você não discute aí no seu cantinho com o seu Joaquim da padaria, por exemplo? Mas eu discuto, na medida do possível. Mas o seu Joaquim, assim como eu, não sabemos quem é Marx. Pelo menos da maneira que um acadêmico sabe. Sabemos que ele existiu, de tanto que vocês falam dele, mas aqui no Baixo Clero, o papo segue outras vias. E aqui eu preciso abrir só mais um parênteses para contextualizar todo mundo. Aonde eu conheci o Clóvis, né? Ah, essa é fácil. O Clóvis é palestrante, famoso, escritor, professor. Não. Eu conheci o Clóvis antes do Clóvis ser esse Clóvis aí que você está pensando. Lógico, ele já era o professorzão Clóvis, mas não era o popstar Clóvis, palestrante ainda. Né? Para quem não sabe, o professor Clóvis, há muitos anos atrás, antes dele se tornar um palestrante conhecido, ele já tinha o hábito de gravar suas aulas mesmo, não era palestra, aula. Ele na sala, os alunos, ele gravava as aulas e colocava na internet, no YouTube.
E um dia, navegando no YouTube, eu me deparei lá, a aula da USP Filosofia. Não lembro o título direito, qual foi o primeiro vídeo, mas eu pensei comigo assim, será que eu consigo, como será uma aula de curso superior? Será que eu consigo assistir uma aula dessa e entender o que o cara tá falando? Ainda mais da USP, né? Eu já sabia que a USP era uma das faculdades mais difíceis de se entrar, e me bateu aquela curiosidade. Eu achei que eu ia entrar no vídeo, assistir 5 minutos e sair fora, nem ia entender porra nenhuma do que o cara tava falando. Era um desses vídeos com mais de 3 horas de duração, porque era aqueles germinadão que falam, que é quando o professor dá aquelas aulas coladas uma na outra, né? Para quem gosta da matéria é uma delícia, para quem não gosta é um desespero, né? O cara dá 3 aulas seguidas, 3, 4 aulas seguidas, desesperador, para quem não gosta. Então, de repente eu me vi assistindo 3 horas e com detalhe, eu entendi, olha só, velho, eu entendi pelo menos parte do que o cara falou. Eu fiquei uma semana dizendo lá no trabalho para as pessoas, olha, eu assisti uma aula da USP, velho. Da USP. Eu tinha orgulho de falar, né? Da USP, de filosofia. Não é qualquer lugar, é da USP. Eu assisti a aula de filosofia da USP. E entendi, olha só, né? Coisa. E aí comecei a assistir algumas outras aulas. E lógico, depois eu percebi que o cara tinha regurgitado aquilo ali várias vezes para que fosse possível entender, porque à medida que você vai avançando no assunto e resolve pegar um ou outro texto aí solto na internet, você vê que o negócio não é 2 palitos, não. Às vezes um assunto que ele facilita bastante o entendimento, quando você pega o texto original nu e cru, você olha para aquilo ali e fala, isso aqui é o que ele está falando, aí o negócio é embaçado. Não é assim tão simples. Então, é daí que vem a fama dele como facilitador, como explicador, que ele gosta tanto de usar esse termo, né? Eu sou um explicador. Ele pega textos herméticos, fechados, difíceis, que têm um outro nível de vocabulário, ideias intrincadas, e consegue transformar isso através de exemplos, de anedotas, de coisas lúdicas, né? E fazer com que isso chegue a outras pessoas que, de repente, não trilharam um caminho acadêmico para desenvolver um grau de raciocínio que consiga, de repente, lidar com textos mais difíceis. Inclusive, tem até aquele desafio que o próprio Clóvis ficou famoso aí depois, tem vários cortes. Fica difícil, antigamente não havia cortes. Os vídeos do Clóvis eram só vídeos gigantes. Era 2 horas, 3 horas. Depois que virou uma montoeira, você não encontrava vídeo de 5 minutos, que não tinha isso, né? E aí tem um dele que ele fala lá, você tem brio. Aquilo ali é ele desafiando os alunos a ler um texto que tem um certo grau de dificuldade na sua leitura. Então vá lá e leia, veja como é. Ah, mas é difícil. É para ser difícil mesmo. Vá lá e leia, velho. Encare o texto. Né? Enfim. Então tem essa coisa aí de por que eu cito tanto o professor Clóvis, né? Porque já tem essa relação aí. E o que isso tudo significa? Que existem vários níveis de discussão, mas se não houver uma discussão entre esses diferentes níveis, a coisa pode ficar esquisita. Esquisita como? Ninguém se entende. E os valores que nossa sociedade irá cultivar serão valores que provavelmente serão excludentes e não inclusivos. Como cobrar de um povo que ele tenha discernimento se ele não pratica esse discernimento? Vai cair do céu? Quando eu vou lá no chat do Humberto, o que acontece? Imbecil, sai daqui, menos imbecil. E quando eu vou lá no chat da live do MBL, o que acontece? É burro, ignorante, ignora ele. Não responde a pergunta. Pois é, não vai dar certo. Cada um cultivando a sua bolinha, não vai dar certo. Nós precisamos encontrar maneiras de conversarmos, ainda que seja para discordar. Porque é para isso que a política existe, não é não? Me corrijam os acadêmicos se eu estiver errado. A política existe para a gente não ter que resolver tudo na base da baioneta. Eu fiz uma pergunta para o Santinelli no vídeo passado, mas essa pergunta não serve só para ele. Foi para ele porque ele estava lá era a bola da vez no programa lá. Mas ela serve para todos nós. Existe uma preocupação que deve ser nossa, principalmente dos youtubers grandes, com milhares ou milhões de seguidores, que é de observar que tanto os canais de esquerda quanto os canais de direita estão incentivando cada vez mais o radicalismo. E como isso pode ser ruim? Veja, se a direita diz que existe um problema de representatividade na democracia, que a urna
que a democracia é fraca, que a urna não presta, que o Estado está aparelhado, e por um outro lado vem a esquerda e fala que a democracia não existe, porque ela é uma democracia burguesa, que sei lá mais o quê. O que é que esses discursos vão acalentar, incentivar, estimular? A democracia que não é. E qual é o histórico da democracia na América Latina, na qual se inclui o Brasil? Quantos golpes, seja de esquerda ou direita, nós já registramos, ou tentativas, né, nos livros de história? Pergunto eu aos professores e acadêmicos de plantão. Fala aí. Tá, Beluga, mas você é meio doido, porque você estava falando de corrupção e agora já está falando de democracia versus regimes democráticos, e eu já estou bem perdido aqui. Veja, ambos os casos, nós temos uma tendência a responsabilizar somente o Estado por essas ocorrências, como se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Para a corrupção do Estado acontecer, é preciso que haja a participação de empresas, da sociedade civil, é preciso que haja fiscais, é preciso que são pessoas, é preciso que haja pessoas civis decidindo corromper ou ser corrompidas numa relação com esse Estado, com esses políticos dos quais nós reclamamos. Não é só a questão de votar, perdão, não é só a questão de eleger, votar bem ou mal, mas é uma relação que nós estabelecemos com eles em várias camadas nessa sociedade. Seja diretamente quando você é um empresário e de repente vai lá participar de uma licitação e coisa, ou é o caso aí do cantor que ganha da prefeitura para fazer um show e sei lá mais o que, e tem N possibilidades que a gente poderia ficar listando aqui até o fim do ano. E em relação à democracia? Olha a conversa dos marxistas. Ou a direita intitulada extrema. Não sei se tem um representante tipo Marx para pôr o nome neles lá também. Quantos youtubers, alguns que nem no Brasil estavam, incentivavam pessoas para ficar na frente do quartel lá naquela época que o pessoal estava lá pedindo a intervenção de militares. Ah, não, mas a gente faz isso, Beluga, é só para engajar, ganhar votos, fidelizar e sei lá mais o que. Ó, eu penso que essas discussões tortas aí podem acabar parindo um Darth Vader, como eu disse no vídeo passado. Né? Porque o Brasil não é uma ilha como Cuba, ele é enorme. Né? O pessoal às vezes fica falando de revolução como se fosse ir ali na padaria comprar um pão. A operação logística de uma suposta revolução assim, num país com as dimensões do Brasil, é inimaginável. E o número de realidades que cabem dentro do país, maior ainda. Existem pessoas que podem olhar para esses discursos e pensar, velho, é isso mesmo, a gente tem que ir para a guerra. Lembra do filme A Onda? E daquele personagem que era um aluno que tinha problemas de autoestima, família desestruturada, não se enxergava muito bem? Então, tem vários deles por aí, em diferentes níveis. Então, às vezes eu olho o Renan Santos, o líder lá do MBL, discursando muitas vezes com um discurso resvalando nessa direção. O cara aqui do pós-modernismo, esqueci o nome dele, vou colocar na legenda também. O Humberto Idem, o Ian Neves também, e agora o Santinelli vem com esse papo. Então, pode ser que para alguns isso aí soe apenas como algo meio troll de internet ou algo semelhante. Mas saibam que a América Latina não tem um histórico muito bom, nem para a esquerda nem para a direita sobre esse assunto. E a coisa pode sair do controle quando se trata de movimento de massa. Então, o que eu estou dizendo é muito simples. Todo mundo aí que tem um nível superior já percebeu, mas eu vou resumir. Ponto número 1. Tenham cuidado com esses discursos, porque o ser humano não é só razão. Ele é emoção e você sabe, aliás, você não sabe aonde essas coisas vão parar. Você não tem um gabarito aí nas suas mãos. E 2, é preciso discutir melhor a origem da corrupção. Eu não concordo com essa história de colocar tudo na conta do capitalismo, porque parece que você tira o ser humano da equação e diz que ele só é vítima de algo externo a ele, e que na hora que a gente trocar o capitalismo pelo comunismo, vá lá, tudo será resolvido. Gente, tá na cara que não é assim. Então, o comunismo, do jeito que eu estou percebendo a discussão na internet, não é a discussão que tem lá na faculdade, na academia, porque lá você tem um rigor acadêmico, o professor não vai permitir que a discussão seja desse jeito. Mas da forma como ela capilariza aqui para fora, está virando uma válvula de escape para frustrações do dia a dia, e como essas discussões são feitas só entre as bolhas, sem contraponto para equilibrar o pensamento, corre-se o risco de se esvaziar o sentido das coisas. Como assim, Beluga? É como a palavra fascista. Muita gente usa ela hoje em dia como se fosse sinônimo de palavrão, sem saber ao certo o que isso significa ou de onde veio. Então, o comunismo discutido dessa forma, como uma solução mágica para os problemas do capitalismo, onde as pessoas acham que o comunismo não vai ter problemas, é criar um exército de pessoas sem discernimento. E a hora que algumas dessas pessoas
perceberem isso de alguma forma, haverá frustração. Pode ser que eu esteja enganado? Eu espero que sim. Eu espero que sim. Deixa aí seu comentário dizendo o que você pensa, do jeito que você puder ou souber. O importante é que a gente converse, nem que seja para discordar no final. Por quê? Porque sem diálogo não há ética.